pessoal, eu sou a professora Cláudia e nessa aula nós vamos falar sobre o carbono quiral. O que é um carbono quiral e como você faz para descobrir que uma estrutura orgânica apresenta um carbono quiral. Então vamos dar uma olhadinha? Então vamos falar um pouquinho aí sobre o carbono quiral ou carbono assimétrico. Então é um carbono que ele não tem simetria, ou seja, os 4 ligantes dele são diferentes, tá? Então, aqui, essa bolinha preta tá representando o carbono. E aí, ele tem 4 ligantes diferentes, ó. 1, 2, 3, 4. Aqui a gente percebe que são diferentes por causa da cor, né? Mas poderia ser, ó, carbono ligado hidrogênio, flúor, cloro e bromo. Então, ó, esse carbono aqui é carbono quiral. Quando o carbono é quiral, a gente representa esse carbono com uma... A gente destaca esse carbono com um asterisco, tá? E a gente vai ver que quando um carbono é quiral e você coloca ele lá na frente do espelho, ele vai produzir uma imagem. E essa imagem tem um nome especial. Então, vamos dar uma olhada. Então, olha aqui, ó. Nós temos aqui um espelho, né? Temos aqui um composto que tem um carbono quiral. Quando você coloca ele na frente do espelho, ele vai produzir um outro composto e a gente chama essa imagem dele aí de enantiômero, tá? Então, o enantiômero é uma molécula espelhada, simetricamente igual à original, porque ela vai ter todos os ligantes, né, da molécula inicial, e ela tem a capacidade de desviar a luz para a esquerda ou para a direita. E aí, quando ela desvia a luz para a esquerda, ela vai chamar enantiômero levógero, e para a direita, destrógero. Destrógero de destro, quando a pessoa é destra, porque ela escreve com a mão direita, né? E o caso mais comum de enantiômeros que tem carbono quiral é o caso da talidomida, que ela pode ser teratogênica, que é aquela situação em que ela vai causar má formação fetal, ou se for a talidomida R, ela pode funcionar como um sedativo e hipnótico. Então, aqui, ó, na talidomida S, ó, o carbono quiral tá aqui, tá vendo? Então, ela tem 4 substituintes, ó, um aqui, 2 aqui, 3, e o quarto substituinte é o hidrogênio que tá escondidinho ali, tá? E aqui nessa outra, ó, tá aqui, ó. Então, você tem um hidrogênio, aí você tem essa parte da molécula, essa e o hidrogênio. Então, por isso que ela é quiral, porque os 4 substituintes deste carbono, eles são diferentes. Então, vamos ver aqui um exemplo de uma molécula que tem simetria e uma molécula que não tem simetria. Então, aqui, ó, a bolinha preta está representando carbono. Então, aqui são átomos de hidrogênio, átomos de cloro. Então, a gente vê que essa molécula, ela tem um plano de simetria. Se você traçar uma linha imaginária, por exemplo, aqui, ó, um plano aqui, esse lado é exatamente igual a esse. A molécula é simétrica. Agora, aqui, ó, nós temos aqui carbono e 4 elementos diferentes, substituindo aí as ligações do carbono, tá? Então, ela não tem um plano de simetria, ó. Se você passar um traço imaginário aqui nesses 2 elementos, ó, esse lado tem um substituinte diferente desse. Então, essa molécula aqui, ela tem o que nós chamamos de carbono quiral. Este carbono aqui, ele tem 4 elementos diferentes. Essa daqui, ó, não tem carbono quiral, porque para ter carbono quiral, eu preciso ter pelo menos 4 elementos diferentes aí ligados ao carbono. E esses 2 são iguais, esses 2 também são iguais. Então, agora que você já viu ali com os modelinhos, né, como que a gente sabe quando um carbono é quiral ou não? Então, vamos ver aqui o exercício, ó. A molécula de anfetamina ao lado apresenta isomeria ótica, possuindo, portanto, um carbono com 4
4 diferentes substituintes. Na anfetamina, esse átomo de carbono está representado por qual número? Então, ele tem que ter 4 ligantes diferentes. Ó, dá uma olhada aqui no carbono 7, por exemplo. Ele não pode, porque ó, é CH2, já tem 2 átomos de hidrogênio, então não pode. Aqui no anel aromático também não pode, porque ó, esses carbonos aqui no anel aromático, todos eles têm dupla ligação. Então, já caiu por terra, porque para ser um carbono quiral, ele tem que ter 4 substituintes. Tem dupla ligação, ele vai ter 3 só, então já era. Agora, aqui, ó, no carbono 9, ó, 3 são hidrogênios, então também não pode ser. Agora, o carbono 8, sim, ó, o carbono 8 você tem um hidrogênio, você tem um CH3 aqui, você tem um NH2 aqui, e aí você tem esse CH2 com o anel aromático, ó, tudo isso. Então, são 4 substituintes diferentes. Então, é o carbono 8. O composto abaixo, que se apresenta como molécula quiral, é. Então, você tem que descobrir aí qual é o carbono que vai ter 4 substituintes diferentes. Então, veja, ó, os carbonos que estão no início da molécula não pode ser, porque ó, CH3, ele tem 3 átomos de hidrogênio, né? Então, tem que ser algum carbono que tenha 4. Ó, esse aqui, ó, CH2 também não pode ser. Esse aqui, ó, ele vai ter um C dupla O, OH. Se tem dupla ligação também, não pode ser. Esse aqui, ó, tem um CH2, então já era. Ó, esse aqui, C dupla O, H, aí você vai ter C dupla O, OH. Então, esse aqui também, ó, não pode. Agora, esse aqui, ó, você tem CH3. Aí ele tá ligado a um carbono que tá ligado num hidrogênio. Esse hidrogênio tá ligado, ó, com este OH aqui, ó, que tá ligado com C dupla O, OH. Então, ó, esse carbono aqui, ele tem 1, 2, 3, 4 substituintes. Ele é quiral. Então, essa estrutura aqui tem um carbono quiral ou um carbono assimétrico. Espero que você tenha aproveitado a aula. Se você gostou, deixa aí o seu like, se inscreve no canal, compartilhe com seus amigos. Se você precisar de mais ajuda, consulte as playlists. Lá tem muita aula que pode te ajudar com certeza. Tudo bem? Tchau, tchau, pessoal!